E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos ao canal Universo. Eu sou o Diego Miranda e esse é mais Explicando Autores. E claro, eu faço aqueles pedidos de like, caso goste do vídeo, se inscreva no canal, ativando as notificações, escolhendo a primeira opção todas, para sempre ser notificado dos vídeos novos. E dê uma passeada nas playlists. As playlists aí de Explicando Autores saem às segundas-feiras, às 18 horas, que vai aparecer no final do vídeo. E outras playlists também. E embora o título do vídeo, né, o título dessa playlist seja explicando autores, a ideia não é ficar explicando qualquer coisa que seja, ideias e pensamentos dos autores e das autoras que passam aqui pelo canal, especialmente no quadro Minutos Filosóficos, que é outra playlist do canal, dê uma conferida. Mas dialogar e conversar mesmo, tentar compreender um pouco mais, né, o pensamento desses filósofos e filósofas, né. E falando em filósofo, hoje a gente vai conversar um pouco com as ideias da professora Adilbênia Machado, né, que é um dos nomes mais importantes aí na atualidade, quanto à temática das africanidades, do feminismo, da ancestralidade, da ideia do sagrado feminino. A professora Adilbênia tem uma produção teórica já relevante, uma das precursoras nesses debates e tal, e eu estou aqui diante da tese de doutorado dela, né, Saberes Ancestrais Femininos na Filosofia Africana. Parte da escrita dessa tese gerou um livro dela, Filosofia Africana, salvo engano, e a gente vai compreender um pouco algumas das ideias que a professora Jubênia tem comunicado, né, na sua trajetória pessoal, acadêmica e outras questões. A primeira ideia, né, o conjunto de ideias que eu queria conversar aqui com vocês é a noção de pessoa para a professora Eugênia. E eu confesso já de antemão que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi lendo a Gilbênia, né? Essa ideia de pessoa. E por quê? Porque pessoa para Gilbênia, e ela faz uma leitura, uma interpretação, um diálogo com a tradição de pensadores e pensadoras de África. Essa ideia, ou essa noção de pessoa, se contrapõe um pouco à concepção de indivíduo de uma visão mais moderna, mais ocidentalocêntrica, vamos dizer assim. Porque para o Ocidente a ideia de indivíduo está muito atrelada a esse ensimesmamento, esse enclausuramento em satisfações e necessidades que são usufruídas particularmente. A ideia de pessoa aqui é um conjunto muito mais amplo de uma formação social, histórica e geracional. É claro que pessoa, para Gilbert, não exclui as idiosincrasias, né, as características próprias de uma personalidade, mas longe de uma persona que atua coletivamente, há uma pessoa, uma pessoalidade que é construída histórica e coletivamente. E aqui a ideia de sagrado, a ideia do social e do histórico estão muito presentes na formação da pessoa. Eu vou ler um fragmento aqui de uma fala de Adilbênia, está no capítulo 1 logo da tese dela. Ouçam bem. O corpo humano é considerado como uma reprodução em miniatura da Terra e, por extensão, do mundo inteiro. A Terra é considerada como mãe e cuidadora dos animais, plantas e minerais. E aqui já está colocado pela Adilbênia também a concepção de que, para se ter uma compreensão do que seja pessoa, não se pode excluir a ideia de corporeidade, de que há um corpo que se movimenta e que se forma e é gestado histórico e coletivamente. Então, corpo e mente estão atrelados. Não só essa pessoa que é gerada coletivamente, socialmente, geracionalmente, ela é construída com um corpo, mas com uma mente que é reivindicada e construída socialmente. Eu vou ler mais um fragmento aqui para a gente compreender um pouco mais. Quando reivindicamos esse retorno ao feminino, aos saberes ancestrais femininos, buscamos o retorno da compreensão de que só somos em relação com a natureza, ou seja, em relação também com o sagrado. Portanto, é fundante cuidarmos de quem somos, do que fazemos parte. E a ideia que essa amplitude de uma concepção de pessoa fica bem colocada nessa segunda parte que do texto de Adilbênia, nessa totalidade, nessa inserção do sagrado feminino, da ancestralidade e dessa relação entre o que é natural e o que é divino, a relação do humano com os outros humanos, a relação do humano com outras espécies e seres que existem na natureza. Então dá para a gente conceber bem que a ideia ou a noção de pessoa, além de estar atravessada pela ideia da história, da cultura e das gerações, ela também é atravessada por uma concepção divina e do sagrado, especialmente o sagrado feminino, que é aquele que gera e gesta tudo que existe, como é colocado aqui pela Adilbênia.
Essa é uma primeira concepção e é muito forte aqui no pensamento de Adilbenia, que é essa coisa do sagrado feminino, da ancestralidade, do retorno a esse sagrado, dessa conexão e interação constante com essas concepções. E é claro, no alto desses 5 minutos de vídeo, eu lembro que likezinho, caso estejam gostando do vídeo, deixa um comentário aí se vocês dialogam um pouco, corroboram ou não, concordam ou não com o pensamento da Adilbenia sobre a ideia de pessoa. Tem um segundo recorte aqui de ideias, né, de uma concepção da professora Adilbenia, que é a da filosofia da sagacidade, ou sagacidade filosófica, ou filosofia dos sábios, né? E aqui mais um tipo de concepção, né, de uma tradição africana, de que a Adilbenia reverbera em sua trajetória pessoal e acadêmica, que se contrapõe um pouco a essa filosofia do Ocidente, a filosofia em si mesmante, do sujeito, do indivíduo, da consciência apartada de um corpo. E aqui essa filosofia da sagacidade, ela reporta muito a figura de tradições de um povo, da cultura de um povo construída historicamente, que vai ser encarnada e vai ter como um canal de comunicação dessas tradições, essas concepções são construídas coletivamente na figura do sábio, que é aquele mais velho, que longe de ser uma autoridade apartada do coletivo e do social é referendada e é legitimada pela própria Constituição histórica e assim concebido como um sábio, né? Então a filosofia da sagacidade ou a sagacidade filosófica é a filosofia da tradição cultural histórica dos povos, das comunidades constituídas, que constroem essa pessoa que está atrelada à ancestralidade, que é sagrada e está harmônica com a natureza. Eu vou ler mais um fragmento para a gente compreender um pouco essa filosofia da sagacidade. Ouçam bem. Essa corrente trata das pessoas consideradas sábias filosóficas. Apresenta um sistema de pensamento baseado na sabedoria e nas tradições dos povos, sendo basicamente o reflexo de uma pessoa reconhecida como sábia e pensadora dentro da comunidade. Uma pessoa conhecedora dos saberes do seu povo, um pensador ou pensadora crítico e racional. E é claro que essa figura do sábio aqui é legitimada e é construída historicamente a, as tradições, os ensinamentos desse sábio, dessa sábia, que é referendada pelo coletivo, não são ensinamentos escritos. Esse livro que é compartilhado aqui, que é conhecido e ensinado, ele é aprendido pelas experiências coletivas e sociais. Vocês estão conseguindo compreender bem? Não se trata aqui de uma tradição grafocêntrica da escrita, do texto, mas muito mais das experiências compartilhadas, dos ensinamentos dos mais velhos em comunidade. Então, por isso que essa é a filosofia dos sábios, né? A filosofia dos livros da academia. Vou ler mais uma parte aqui da sagacidade filosófica para a gente compreender um pouco mais. Os filósofos da sagacidade estão convictos de que o estudo da filosofia africana não versa em torno do estudo de obras, mas nas pessoas sábias, homens e mulheres, das comunidades, estabelecendo uma relação da filosofia com as pessoas sábias enraizadas na cultura tradicional e em seu contexto. Então percebo como aquilo que eu havia dito para vocês, de que o sábio, a sábia, não é uma autoridade apartada desse todo, desse coletivo, porque ela já é uma consequência desse enraizamento e desses ensinamentos que são construídos historicamente e compartilhados coletivamente nessa cultura tradicional e no contexto em que ela se refere. O objetivo é mostrar que a alfabetização não é uma condição indispensável para a reflexão e exposição filosófica. O mais importante é a pertença cultural, a cultura popular, os conhecimentos e as experiências tradicionais. Aqui, a oralidade é potencializada, pois o pensamento tradicional africano não está escrito ou transcrito, é fundamentalmente transmitido por meio da oralidade, aquilo que eu já havia dito para vocês dessa questão da comunicação, e é por isso que o sábio aqui é muito mais um canal de comunicação, como eu havia dito para vocês, desses saberes e desses ensinamentos coletivamente construídos, do que propriamente uma autoridade aqui apartada do todo, dessas experiências, desses conhecimentos tradicionais. E é colocado aqui que o processo de formação das pessoas não é muito mais do que um texto escrito, mais um pertencimento. E aí denota como esse ensinamento, essas concepções, elas inserem a pessoa dentro de uma perspectiva muito mais ampla do que uma visão ocidental poderia inserir, que está dentro adstrito ao texto escrito, aquela coisa do ensimesmamento, da satisfação de necessidades individuais e não
inserir a pessoa no seu todo coletivo e social. E eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado dessa conversa aqui com a Adbene Machado. Muito em breve eu vou estar fazendo um convite para ela estar em live aqui, compartilhando esses e outros saberes e outros ensinamentos dessa jovem professora, Adilbênia, essa guardiã dos saberes sagrados do feminino. E é isso. Like, se inscrevam, dê uma passeada na playlist aí, explicando autores e outros playlists do canal. Valeu!